Salve, turma! Vamos lá para o terceiro vídeo da aula 3 ali. A gente está segmentando para ficar mais tranquilo para vocês assistirem. Então, o que nós vimos no vídeo na parte 2? Os objetivos de desempenho, né? E exemplos de medidas de desempenho. E agora, Aldo, o que nós precisamos conhecer, o que nós precisamos saber com relação a isso? Bom, o que tu precisas identificar agora são o quê? Alguns padrões de desempenho. Como assim, Aldo? Bom, te explico. Após uma operação ter o seu desempenho medido através de um conjunto de medidas parciais, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar identificar o desempenho e identificando em determinada categoria, né? Se é bom, se foi ruim ou se foi indiferente. E aí eu te digo que há várias formas de fazer isso, né? As quais vão envolver o quê? A comparação do nível de desempenho atingido com algum tipo de padrão. E aí eu posso dizer que tem 4 tipos de padrões que geralmente são utilizados para identificar o desempenho das operações. São eles, por exemplo, os padrões históricos, padrões de desempenhos alvos, padrões de desempenho da concorrência e padrões de desempenho absolutos. Né? Vamos falar um pouco mais de cada um desses padrões? Bom, eu vou começar te falando dos padrões históricos. Né? O que significa esses padrões históricos? Significa que você vai comparar o desempenho atual com o desempenho anteriores. Né? Vamos, por exemplo, se uma empresa atualmente demora 7 dias para entregar os seus produtos para um cliente X, o que vai acontecer? E sendo que, quando você for comparar com o histórico, vamos comparar aí com o ano anterior. Vamos dizer que no ano anterior, essa mesma empresa que hoje entrega em 7 dias, levava 10 dias. O que eu posso dizer com isso? Bom, o seu desempenho, nesse momento, poderia ser julgado como bom agora, né? Por quê? Os padrões de desempenho histórico são efetivos quando a gente julga uma operação, se ela está melhorando ou se está piorando em função do tempo. Mas tem uma questão, eles não vão oferecer nenhuma indicação de que o desempenho poderia ser considerado satisfatório, digamos assim, não é mesmo? E aí, pessoal, vamos então para o número 2, que são os padrões de desempenho alvo. Né? Como é que a gente estabelece esses padrões de desempenho alvo? Né? Eles fazem o quê? São estabelecidos de forma arbitrária, para a gente poder refletir algum desempenho, o que é visto como adequado ou razoável. Né? Por exemplo, deixa eu pensar, se é considerado razoável, por exemplo, que o cliente receba o seu produto em 7 dias, conforme a gente citou no exemplo anterior, então o desempenho de uma operação que faz a entrega em 7 dias vai ser considerado aceitável. Entende? Então, está relacionado com esse tipo de padrão de desempenho. O outro padrão de desempenho é o padrão de desempenho da concorrência. Como o próprio nome sugere, o que a gente vai fazer? Vai comparar o desempenho atingido pela produção com o desempenho dos concorrentes. Vamos dar um exemplo novamente aqui. Né? Se a empresa X entrega o seu produto ao cliente em 7 dias e daí tu vais avaliar o teu concorrente, esse concorrente entrega em 5 dias, isso quer dizer que o teu desempenho poderá não ser considerado bom. Entendeu? Imagina que tu tens ali um padrão de uma comparação, o qual o teu concorrente está se dando melhor, está entregando um melhor serviço do que tu. O ideal é que você faça o quê? Aquilo vai ser um gatilho para que tu possas analisar o teu processo e melhorar para chegar naquele padrão. Então vai ser a tua meta chegar naqueles 5 dias da empresa X, que é o teu concorrente. Sobre a questão dos próximos padrões, né? Que são o quê? Os padrões de desempenho absoluto. O que é esse padrão de desempenho absoluto? Bom, é tomado em seus limites teóricos. O que é isso, Aldo? Tomado nos limites teóricos. O padrão de qualidade, 0 defeito. Né? O padrão de estoque de 0 estoque. São padrões absolutos que talvez, até dizer assim, nunca sejam alcançados na prática. Bom, mas permite a operação se programar em relação ao limite teórico. Né? No exemplo anterior, por exemplo, o produto que demora 7 dias para ser entregue ao cliente pode levar 4 horas para ser produzido e entregue ao consumidor.
mas na prática a operação jamais vai atingir um tempo de entrega de 4 horas, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem que verificar e analisar outros fatores externos. Esse padrão ele vai mostrar como a operação poderia ser teoricamente melhor, correto? E aí a gente vai chegar num contexto de que medir o desempenho e levantar formas para melhorar esse desempenho é essencial para a sobrevivência das organizações. Lembrando que existem várias ferramentas da qualidade que podem apresentar dados precisos de desempenho e levantar a causa dos problemas identificados, não é mesmo? Bom, falado sobre os padrões de indicadores de desempenho, a gente vai para um próximo tópico. Espero que aqui tenha ficado bem entendido. Vamos para o topo.